Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja capaz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Deus maravilhoso, né? O Espírito Santo de Deus. Pode aumentar um pouquinho aqui, Pedro. O Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui neste lugar, nessa noite, irmãos. Quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor no Salmo 106. E nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 15, por enquanto. Salmo 106, versículo 6 até o versículo 15. Quero louvar a Deus, né, pela vida de cada irmão que já se faz presente aqui neste lugar. Os irmãos que não puderam vir por um motivo ou por outro, nós estamos aqui em intercessão também, em oração, né, irmãos? Para que Deus possa estar guardando, protegendo e livrando de todo mal. Salmo 106, versículo 6, e vamos ler por enquanto até o versículo 15. Amém, os irmãos acharam? Amém. Deus fiel. A palavra de Deus diz: pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu para as profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas, e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito, e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes os que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Amém? Só até aí os irmãos já podem se sentar nessa noite, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e Ele está aqui para nos abençoar nessa noite de hoje, irmãos. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer nessa igreja nessa noite, essa palavra diz respeito da bênção para a provação. É sobre isso que nós queremos falar nessa noite, irmãos, da bênção para a provação. E nós vamos aprender aqui que existem provações que fazem parte do propósito de Deus para nos ensinar, para nos dar instruções, para nos orientar e até mesmo para nos tratar, para nos tornar mais fortes. Tem provações que vêm da parte do Senhor como propósito, irmãos, para que o plano dele se cumpra nas nossas vidas. Mas existem provações, que essas provações, irmãos, são provações que vêm por causa de consequências de escolhas erradas que nós podemos fazer. Então hoje nós vamos falar disso, que nós podemos estar na bênção, mas nós também podemos enfrentar provações. A bênção, mesmo quando nós estamos na provação, a bênção, ela vai vir para nos abençoar, para abençoar nossas vidas, para nos dar vitória. Então tem como estar abençoado, irmãos, mesmo estando na provação. Agora o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes, irmãos, nós podemos estar na provação e não estar na bênção. Então a provação junto com a bênção de Deus é vitória, é da vontade do Senhor. Agora a provação sem a bênção do Senhor, irmãos, aí nós podemos dizer, né, que o vale, que a dor, que as angústias vão ser mais profundas. Então no contexto dessa história, dessa passagem bíblica, vai dizer ali sobre quando o povo estava ali caminhando pelo deserto. Nós sabemos que o povo de Israel, eles foram libertos da escravidão do Egito, da escravidão do faraó. Aquele povo, eles passaram 430 anos a 450 anos escravizados pelo faraó, escravizados ali no Egito. No Egito eles eram escravos, eles não eram livres. E aquele povo, ele clamou a Deus. Aquele povo pediu ajuda para Deus. Aquele povo pediu libertação para o Senhor. E o que Deus fez? Deus, ele ouviu o clamor daquele povo. E aí Deus levantou Moisés, para Moisés ser o libertador daquele povo, irmãos.
E ali Moisés, um instrumento usado por Deus, teve que ali enfrentar muitas vezes a rebeldia e a desobediência, o coração duro de Faraó. Mas através, irmãos, do poder de Deus, Moisés conseguiu libertar aquele povo. Então nós podemos dizer que aquele povo, eles já estavam na bênção. Eles foram libertos. Aqui diz que até o mar vermelho se abriu. Deus fez um milagre tão grande que até o mar teve que se abrir para aquele povo passar. Pode ser que você esteja enfrentando alguma provação na sua vida. Pode ser que o mar que você tenha que atravessar, que as provações que você tenha que atravessar, irmãos, você enxerga essas provações como um mar gigantesco que você não consegue atravessar sozinho. Pois nessa noite Deus está dizendo que Ele vai te ajudar a atravessar este mar. Então, irmãos, outrora nós também éramos escravos. Outrora nós também estávamos no nosso Egito, que o Egito simboliza o mundo também. O Egito simboliza uma vida sem Deus. O Egito simboliza uma vida quando nós estamos afastados do Senhor. Nós já enfrentamos o nosso Egito. Outrora nós éramos escravos do pecado, porque a Bíblia fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador, e quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, aí nós somos livres, aí nós somos libertos, irmãos. Aí Deus nos liberta da escravidão do pecado. Então nós podemos dizer que aquele povo estava na bênção, já estava experimentando a bênção de Deus. Mas mesmo na bênção, aquele povo tinha que passar pelo deserto. Aquele povo tinha que atravessar o deserto, irmãos, para chegar na terra prometida. Nós também temos uma terra prometida sobre as nossas vidas, irmãos. Hoje em dia não é mais a Canaã terrestre, mas é a Canaã celestial que Deus, Ele vai nos fazer alcançar. Mas nós também temos que atravessar os nossos desertos. Nós também temos que passar pelas nossas provações também. As provações que Deus vai permitir nas nossas vidas é para nos conduzir até a Canaã celeste, até a Canaã celestial. Mas por isso nós não podemos, mas para isso nós não podemos fracassar no deserto. Porque essa palavra também fala disso. Essa palavra fala de um povo que fracassou no deserto. Um povo que fracassou no meio da provação. Irmãos, as provações de Deus para as nossas vidas não é para a gente fracassar. É para nos tornar mais fortes, para a gente conseguir a vitória de Deus. E tem uma coisa bastante interessante aqui nessa passagem, irmãos. Irmãos, nessa passagem, de um versículo para o outro, o povo perdeu a bênção. Em um versículo, o povo estava abençoado. No outro versículo, o povo já perdeu a bênção. Para nos mostrar que muitas vezes é muito fácil a gente perder a bênção. Às vezes é muito fácil, irmãos, a gente sair do lugar de bênção e cair no lugar da provação. Mas a provação, muitas vezes, por nossas escolhas erradas. Então, olha só, vamos comigo aqui no versículo 12 e no versículo 13. Então aqui diz que Deus resgatou aquele povo, Deus fez milagre na vida daquele povo, Deus, Ele fez o povo atravessar o mar vermelho, irmãos. Então olha só o versículo 12, o que diz. Então creram nas suas promessas, e a Ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que Ele tinha feito, e não esperaram para saber o seu plano. Os irmãos observem bem, irmãos, de um versículo para o outro o que aconteceu. No versículo 12, o povo estava na bênção. Então creram nas suas promessas, e a Ele cantaram louvores. Versículo 12, o povo estava louvando. Versículo 12, o povo estava adorando. O povo estava na bênção. Mas no versículo 13, mas logo se esqueceram do que Ele tinha feito, e não esperaram para saber o seu plano. Está vendo, irmãos? Num versículo o povo está louvando. No outro versículo, o povo já se esqueceu de todas as bênçãos de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós corremos esse risco também de se esquecer das coisas boas que Deus faz nas nossas vidas. Às vezes no momento de luta, às vezes no momento de provação, às vezes no momento de problemas que nós enfrentamos, nós corremos o risco de esquecer todas as coisas boas que Deus já fez nas nossas vidas, irmãos. E a palavra de Deus sempre nos ensina a nos lembrar de tudo que Deus faz nas nossas vidas. A palavra de Deus está cheia de versículos nos ensinando
a nos lembrar, a não nos esquecer, até mesmo na Santa Ceia, quando a palavra de Deus fala, façam isso em memória de mim. Jesus Cristo ele está falando, se lembre de mim, não se esqueçam de mim. No Salmo 103 também vai falar, bendigo a minha alma ao Senhor, bendigo a minha alma e não me esqueço de nenhuma das suas bênçãos. A palavra de Deus está sempre nos ensinando a nos lembrar das bênçãos de Deus. Irmãos, tem um pregador, esse pregador, agora eu não vou lembrar o nome dele de cabeça, mas esse pregador, ele é famoso, ele não é aqui do Brasil. Certa vez eu estava lendo sobre a história dele. Esse pregador, ele buscava a Deus com tanta intensidade, e ele era um homem assim de oração, irmãos. Ele orava tanto, ele gostava tanto de orar, ele estava sempre buscando a Deus em oração, que ele fez algo interessante. Sabe o que ele fez? Ele começou a anotar todas as orações que ele fazia para Deus. Irmãos, todas as orações que ele fazia, desde as mais pequenas até as mais longas, desde as coisas pequenas até as coisas grandes, tudo que ele orava para Deus e tudo que ele pedia para Deus, ele começou a anotar. E depois que ele anotou tudo e ele fez um levantamento de tudo que Deus tinha respondido, todas as orações que Deus tinha respondido, irmãos, quando ele foi fazer o levantamento, ele descobriu que Deus ele tinha respondido mais de 50 mil orações que ele tinha feito durante toda a sua vida. Essa história é famosa, os irmãos podem pesquisar depois. Então veja, mais de 50 mil orações que ele tinha feito a Deus, que ele tinha anotado, Deus respondeu todas. As orações respondidas, ele anotou tudo. Então veja, irmãos, que ele nunca se esqueceu de tudo que Deus fez na vida dele. E para não se esquecer, ele fez questão de anotar tudo que Deus já tinha feito na vida dele, irmãos. Então um dos segredos para continuar na bênção é não nos esquecer do que Deus faz por nós. Mesmo no momento de luta. Porque no momento de alegria, é fácil dar glória, é fácil louvar, é fácil glorificar no momento que está tudo bem. No momento da vitória, é fácil, irmãos, louvar a Deus. Mas no momento da luta, será que nós vamos nos lembrar de todas as vitórias que Ele já deu? Eu estava me lembrando aqui, quando eu estava sentado ali no som, né? Eu estava me lembrando, irmãos. Hoje, graças a Deus, né, os irmãos estão presentes, a igreja está abençoada. Mas quando começou as férias, quase sempre no período de férias, né? Nós começamos a enfrentar as lutas na igreja, né? A igreja é um ministério pequeno. Então os irmãos começam a viajar, outros entram de férias também. Os meninos que entram de férias da escola começam a visitar também os parentes, os pais. Outros irmãos viajam. Muitas vezes nós estávamos aqui na igreja enfrentando luta, né? Irmãos, eu, minha família, os irmãos que são fiéis a esse ministério também. Então às vezes nós estamos aqui no culto enfrentando as dificuldades, enfrentando as lutas que nós temos que enfrentar na obra também. Mas e aí, nesse momento, nós vamos nos esquecer de tudo que Deus faz e de tudo que Deus fez? Não podemos nos esquecer, né? E sabe outro erro que esse povo cometeu? Aqui no versículo 13 diz, ó: mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano, ou não esperaram pelo seu propósito, irmãos. Irmãos, muitas vezes nós também corremos esse risco de não esperar pela direção de Deus, não esperar pela ação de Deus, não esperar pela providência e pela provisão do Senhor no momento da dificuldade. Muitas vezes nós nos precipitamos. Então, quando nós estávamos aqui enfrentando a luta, e todas as vezes que nós estamos enfrentando lutas, o que nós fazemos? No lugar da gente se precipitar, ou no lugar da gente desistir, a gente espera os planos de Deus, a gente espera a hora de Deus, a gente espera os propósitos de Deus se cumprir nas nossas vidas. A gente espera o Deus da provisão nos dar a vitória, nos dar a provisão, irmãos. E sempre Ele dá. Tem dia que é difícil, tem dia que é abençoado. Mas em todos os dias, Deus Ele prometeu estar conosco e nos dá a vitória. Então aquele povo, além de se esquecer de todas as bênçãos que Deus já tinha feito, aquele povo não esperou pelos planos de Deus. E quando a pessoa não espera pelos planos de Deus, pela resposta de Deus, pela direção de Deus, sabe o que acontece? A pessoa se precipita, toma decisões precipitadas, a pessoa faz o que não era para fazer, a pessoa decide não segundo a direção de Deus, mas a pessoa decide segundo o seu próprio entendimento. Então veja, a pessoa estava na bênção e às vezes por causa de uma escolha, uma decisão errada, já vai para a aprovação. Irmãos, a aprovação, como eu disse, faz parte
da palavra de Deus, a provação também faz parte dos propósitos de Deus. Mas essa provação no deserto que esse povo tinha que passar, todos que conhecem a palavra de Deus sabem, né? Essa provação no deserto era para ser apenas alguns dias. Mas por causa das decisões erradas, por causa das escolhas erradas e dos pecados que aquele povo começou a cometer, as provações ali que eram para ser apenas alguns dias, se tornaram provações de 40 anos. No lugar de ser alguns dias, começaram a ser 40 anos de provação, irmãos. Segundo alguns estudiosos, era para aquele povo ali alcançar a terra prometida em 40 dias. Mas aquele povo acabou alcançando a terra prometida em 40 anos. 40 dias para 40 anos tem uma proporção interessante, né? A Bíblia fala que aquele povo começou a murmurar. Já imaginou isso? Para cada dia de murmuração, Deus vai acrescentar 1 ano de prova nas nossas vidas? Já parou para pensar nisso, irmãos? Porque a proporção é essa. Para cada dia de murmuração, Deus acrescentou 1 ano de prova. O que era para ser 40 dias, se tornou 40 anos. Então, irmãos, aquele povo da bênção já passou para a provação rapidamente. E aqui vai dizer que aquele povo começou a tomar várias atitudes erradas. Aqui eu comecei a separar uma sequência de erros e de pecados que aquele povo cometeu. Olha só a sequência de erros e a sequência de pecados que aquele povo cometeu. Aqui eu vou resumir, vou ler só alguns versículos. Depois os irmãos leiam todos esses salmos, que os irmãos vão ver que interessante, irmãos. Então aqui no versículo 14, a palavra de Deus diz, dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Eu creio que todos já ouviram um ditado assim, né? Um ditado que tem aí no mundão, né? Tem um ditado que diz assim: cuidado com o que você deseja, pois você pode conseguir. Aliás, eu não sei se tem esse ditado não, né? Mas tinha uma música que eu ouvia que falava isso. Dizia assim, cuidado com o que você deseja, pois você pode conseguir. Já parou para pensar nisso, irmãos? Cuidado com o que você deseja, pois você pode conseguir. Como assim, pastor? Mas eu quero é conseguir mesmo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Tem desejos no nosso coração que são desejos abençoados. Tem desejos do nosso coração que são da vontade de Deus. Tem desejos do nosso coração que são do propósito de Deus. Tem desejos no nosso coração que são desejos lícitos. Que são desejos, irmãos, que não são pecados no nosso coração. Você desejar uma boa vida para você, para os seus filhos, para a sua família. Você desejar uma vida melhor. Você desejar uma casa mais confortável. Você desejar um carro para se locomover. Isso aí é um desejo nobre. É um desejo lícito. É um desejo que é abençoado por Deus. Porque Deus ele quer te abençoar também. Agora, irmãos, tem desejos nos nossos corações que são cobiças. A Bíblia fala que quando o desejo do nosso coração é nobre, o próprio Deus realiza o desejo. Porque a Bíblia fala, deleita-te no Senhor, ou seja, tenha prazer no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Quando o desejo é bom, quando o desejo é nobre, o próprio Deus realiza. Aliás, tem desejos que o próprio Deus coloca no nosso coração. Agora, irmãos, tem desejos que vêm da nossa carne. Tem desejos nos nossos corações que não vêm de Deus. Tem desejos que na verdade não é desejo, na verdade é cobiça. Uma coisa é você ter um desejo nobre, outra coisa é você cobiçar. E a Bíblia diz que o que é pecado é a cobiça. Não é você desejar uma coisa boa. O pecado é quando nós cobiçamos algo que muitas vezes Deus nem tem para as nossas vidas. Todo tipo de cobiça é pecado, irmãos. A palavra de Deus fala lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, né? Diz assim: vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, pedem mal. Vocês pedem para realizar suas próprias cobiças. Então tem desejos que são pecaminosos, né? E esse povo aqui, ele estava com desejo. Mas esse povo, ele estava com um desejo pecaminoso. É onde a palavra de Deus diz aqui, dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Gula aqui vem no sentido de cobiça. Gula aqui vem no sentido, irmãos, das pessoas quererem algo ali cobiçando. Aí eles colocaram Deus à prova. Em outras traduções vai dizer que eles tentaram a Deus.
E a Bíblia fala que nós não podemos tentar o nosso Deus, né? Então, por causa da cobiça, eles cometeram esse pecado. E aqui no versículo 15 diz uma coisa interessante, ó. Deu-lhes o que eles pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Então, ou seja, trazendo aqui para as nossas palavras aqui nos dias atuais, aquele povo queria algo ali, o povo queria comer carne. O povo estava comendo maná, mas eles queriam comer carne, queria porque queria carne. Aí eu pergunto para a igreja, Deus tinha carne para aquele povo? Tinha, irmãos. Deus tinha vontade de dar carne para aquele povo. Só que era no momento certo. Deus ia dar carne, ia dar leite e mel para aquele povo. Uma terra que manava leite e mel, né? Ali ia ter plantações, ia ter animais. Deus ia dar carne para aquele povo. Só que ainda não era a hora. Mas aquele povo não esperou a hora do Senhor. Aquele povo queria ali se antecipar, se precipitar. O povo queria porque queria naquela hora. O povo chegou a chamar o maná de um pão vil, né? Ah, Senhor, nós vamos ter que ficar comendo este pão vil, este pão desprezível. E você já parou para pensar por que Deus estava alimentando aquele povo de maná? Porque aquele povo estava no deserto, irmãos. E o maná tinha tudo que aquele povo precisava. O maná caía dos céus. O maná, ele tinha todos os nutrientes e toda a vitamina que aquele povo precisava. O povo estava no deserto. Não tinha hospital no deserto. Não tinha muitos médicos no deserto, irmãos. Quando o povo adoecia, o povo podia até morrer no deserto de doença. Então você já parou para pensar que se Deus estivesse dando carne para aquele povo no deserto, o povo podia adoecer e morrer? Porque não tinha os cuidados necessários ali no deserto? Nem mesmo para estar preservando as carnes? Agora o maná tinha tudo o que o povo precisava. Você já reparou os gramados de Brasília e as árvores de Brasília? Quando está no tempo chuvoso, tudo verdinho, né, irmãos? Ali, ó, tudo verdinho, tudo bonito, tudo verdinho, né? Agora, quando está no tempo da seca, né? Aquela seca que fica tudo cinza. Brasília é verde, mas no tempo da seca fica tudo cinza, né? E eu que trabalho, irmãos, nos canteiros de Brasília, né? Trabalho lá no Nova Cap. Eu trabalho nos canteiros de Brasília, cuidando dos canteiros, dos gramados, das árvores. Nosso trabalho é isso. E quando Brasília está verde, é tudo bonito. Mas quando está cinza, muitas vezes nós vamos molhar os canteiros, molhar os gramados, né? Aguar os canteiros, aguar os gramados. Irmãos, por mais que a gente passa 6, 7 meses jogando água, mas ainda não fica verde. Agora quando cai uma chuvinha, no outro dia já está tudo verde. É uma coisa de Deus, irmãos. As coisas de Deus são diferentes. Às vezes, irmãos, nós pode passar anos e anos e anos lutando com a força do nosso braço e a gente não consegue nada. Mas quando Deus faz um milagre nas nossas vidas, irmãos, de um dia para o outro a nossa vida pode mudar. Para Deus só basta uma palavra sobre as nossas vidas. Esses dias cheguei com a dor na coluna, né? Um problema que eu já venho sentindo aí há alguns dias, estou orando e Deus já está dando a vitória. Mas esses dias cheguei lá na terapeuta lá, às vezes a nossa fé está tão pequena, né? Às vezes nós esquecemos que nós somos crentes. Cheguei lá na terapeuta lá, ela viu os exames e tudo e mandou sentar e ficou medindo meus ombros assim, vendo se eu estava torto. E aí, irmãos, mandou ficar de costa, levanta a mão, abaixa a mão e ela olhou assim, ela viu que eu estava meio penado. E aí, irmãos, ela falou o seguinte, já te falaram que esse problema seu não tem cura? Falou de jeito. Acho que já te falaram, né, que esse problema seu não tem cura. Irmãos, e na hora eu fui e recebi aquilo para mim. Na hora, né? Estava assim distraído e tal. Recebi. Eu falei, ixi. Ela falou, não tem cura, então você tem que estar sempre tratando, fazendo fisioterapia, se movimentando, você tem que estar sempre cuidando. Porque tem tratamento para amenizar, mas não tem cura. Isso aí é genético, é degenerativo e tal, e tal, e tal. Mas muitas pessoas têm, irmãos. É mais comum que a gente pensa. Aí é na cervical, né? Na coluna. Aí na hora que ela falou isso, não tem cura. Aí na hora sim, irmãos. Na hora eu esqueci que era crente, eu aceitei aquilo lá na hora, fiquei assim, pensei, nossa, então tem que cuidar mesmo, né? Aí hoje eu estava até conversando com a minha esposa, eu falei, rapaz, olha só, tem hora que a gente esquece de ser cristão, de ser crente, porque se eu tivesse me lembrado na mesma hora de ter fé ali na hora, eu ia falar, mas o que é que não tem cura para Deus? Para Deus nada é impossível. Deus que criou os médicos, Deus é que criou a cura também. Então para Deus não há nada impossível. E aí esses dias eu já comecei a colocar meu joelho no chão e falei, não vou aceitar isso não, vou começar a orar, vou repreender da minha vida, irmãos. E Deus está dando a vitória. Claro que eu estou me cuidando também tudo, mas Deus está dando a vitória. Então, irmãos, nós nunca podemos esquecer do que Deus faz. E nós nunca podemos, irmãos, perder a nossa fé. Então, da mesma maneira que aquele maná caía dos céus, era igual a chuva quando cai nos céus e deixa tudo verde. Aquele maná também era para trazer vida para o povo.
Mas o povo começou, não, eu quero é carne, eu quero é carne, eu quero é carne, eu quero é carne. Aí Deus, tá bom, se vocês querem carne, é isso que vocês vão ter. Tome-lhe carne. Aí vai dizer, irmãos, que Deus ele trouxe ali uma nuvem de codornizes, de codornas, uma nuvem de codornas, e começou a cair codorna do céu, irmãos. E caiu carne do céu adoidado, né? Codorna caindo toda hora dos céus, e o povo ali com a gula, o povo ali, irmãos, na guludice deles, começaram a comer carne, diz que eles comeram tanta carne, que eles começaram a passar mal. E as carnes estavam saindo por todos os buracos do corpo dele. É a Bíblia que fala. Comeram tanto que começaram a passar mal, com guludice, com olho grande, com cobiça, começaram a passar mal. Aí sabe o que acontece? Adoeceram. Aqui diz, ó, deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Então nós temos que ter cuidado com os nossos desejos. O que nós estamos desejando, irmão? Será que é da vontade de Deus? Ou será que nós estamos colocando Deus à prova? Ou será que nós estamos tentando a Deus? Então veja que foi uma sucessão de erros, uma sucessão de pecados que aquele povo começou a cometer. E aqui no versículo 16 diz, ó, no acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão. Quando Deus ele permitiu essa doença ali no meio do acampamento, a Bíblia diz que muitas pessoas morreram. Muitos já morreram ali mesmo. Já morreram ali no deserto, já morreram na provação. Mas os que restaram continuaram pecando. No lugar de aprender, né? Continuaram pecando. Aqui diz, ó, no acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão. Então veja que incoerência, veja que muitas vezes o povo falta sabedoria. E por falta de sabedoria o povo perece, né? Deus ele tinha levantado Moisés e Arão para ser bênção na vida daquele povo. Mas o povo começou a invejar Moisés e Arão. Começou a invejar os líderes. Começou a olhar assim para Moisés, para Arão, falou, rapaz, Moisés e Arão realmente eles são homens de Deus, realmente eles têm intimidade com Deus ali, quando eles vão no monte, quando ele vai no monte, Deus fala com ele, eles têm uma intimidade muito grande, eles têm uma posição de liderança, aí começaram a ter sentimentos ruins pela liderança. Veja, irmãos, Deus ele levanta homens e mulheres abençoados nas nossas vidas para nos abençoar. Mas muitas vezes as pessoas começam a nutrir sentimentos ruins por lideranças e por homens e mulheres de Deus, que Deus levanta nessas vidas para nos abençoar. Quantas vezes Deus ele nos coloca no lugar, nos apresenta ali irmãos, irmãs, homens e mulheres de orações nas nossas vidas, né? Mas quantas vezes, irmãos, às vezes por um motivo fútil, às vezes por um motivo bobo, quantas vezes também a pessoa sai da presença de Deus, ou a pessoa sai da igreja, às vezes com raiva de um irmão, com raiva de uma irmã, às vezes com raiva do pastor, começa a ter raiva daquele homem, daquela mulher que Deus levantou para ser bênção na vida deles. Então aconteceu isso com esse povo. Deus ele levantou Moisés e Arão para abençoar aquele povo, para liderar aquele povo, para conduzir o povo para a terra prometida, e o povo começou a nutrir sentimentos ruins pela liderança. E aí o povo perdeu a bênção também. Nos versículos que se seguem aqui, vai dizer que Deus ele se irou com o povo, que Deus ele queria ele castigar o povo, que Deus queria até tirar a vida do povo, irmãos. Mas Moisés começou a interceder, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então veja que aquele povo queria ver Moisés morto, estava com raiva de Moisés. Mas Moisés não queria ver aquele povo morto. Moisés começou a orar até mesmo pelos aqueles que estavam perseguindo eles. Isso acontece nas nossas vidas, sabe, irmãos? Às vezes a pessoa está com raiva da gente, chateada com a gente, às vezes a pessoa até deseja o nosso mal, mas ela mal sabe que muitas vezes nós estamos com o nosso joelho no chão, orando pela vida dela e apresentando a vida dela, irmãos. Porque é isso que a palavra de Deus nos manda fazer. Orar até mesmo pelos aqueles que nos desejam mal, até mesmo por aqueles que nos perseguem. Então não podemos nutrir nenhum sentimento ruim no nosso coração. Moisés ele fez isso. Ele começou a interceder pelo povo, aí Deus deu livramento para o povo. Mas o povo continuou ainda errando e pecando. Veja aqui no versículo 24. Diz assim, ó: também rejeitaram a terra desejável. Não creram na promessa dele, na promessa de Deus. Olha, irmãos, rejeitaram a bênção. Rejeitaram a bênção. O que tem de vidas que muitas vezes rejeitam a bênção também, né, irmãos? Porque Deus coloca a pessoa ali numa posição, no lugar, dá ali instrução para a pessoa, dá direção para a pessoa, e muitas vezes a pessoa não crê na promessa. Deus usa, né, os pastores, os preletores, os pregadores para ministrar a bênção na vida da pessoa, mas às vezes a pessoa rejeita a bênção.
não crê na promessa, não crê na palavra, não crê na pregação. Isso aconteceu com esse povo. Aqui diz, rejeitaram a terra desejável, rejeitaram a bênção, rejeitaram a salvação, rejeitaram a terra prometida. Quantas vidas não estão rejeitando a salvação, irmãos? Você faz um convite, fulano, vamos para a igreja, fulano, vamos frequentar os cultos, fulano, vamos adorar o Senhor, fulano, vamos servir ao Senhor. E quantas vezes a pessoa está rejeitando a bênção? Tem muitos, irmãos, que estão rejeitando a bênção e não estão crendo nas promessas de Deus, infelizmente. E aqui no versículo 25, olha só, aí vem a murmuração. Versículo 25 diz, ó, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Em outras palavras, né? Murmuraram em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Eles iam reclamar, eles iam murmurar e ainda iam murmurar escondido, né? Iam murmurar pelas costas. Eles iam para suas tendas, aí começava a falar mal de Moisés, mal de Arão, mal de outros irmãos, começava a murmurar, começava a se queixar, ia se esconder, né, irmãos, para murmurar. Nós temos que ter muito cuidado nas nossas vidas, irmãos, sabe com o quê? Nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos no nosso carro, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos, né, irmãos, na sociedade, em qualquer outro lugar que não seja na igreja. Nós temos que ter cuidado com aquilo que sai das nossas bocas, né? Porque muitas vezes na igreja a gente se comporta, mas em casa, nos nossos quartos, talvez no nosso carro, no trabalho, o que está saindo das nossas bocas? Está saindo murmuração, reclamação, falar mal uns dos outros? O que está saindo das nossas bocas, irmãos? Porque aqui foi isso que eles fizeram. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram a Deus. Porque um pecado leva a outro. Um abismo chama outro abismo. Começou com a murmuração, depois acabou com a desobediência. Começaram a murmurar, depois se tornaram desobedientes. E aí a ira de Deus continuou crescendo contra aquele povo. Aqui no versículo 29 diz, ó, provocaram a ira do Senhor com os seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Uma parte do povo já tinha enfrentado doenças, uma parte já tinha morrido. A outra parte continuou desobedecendo, continuou pecando, e essa parte agora teve que lidar com a praga, irmãos, que veio sobre o meio deles. Por quê? Porque eles provocaram a ira do Senhor com os seus atos. Aí é outra coisa que nós temos que examinar nós mesmos. Como estão os nossos atos? Nossos atos têm agradado o coração de Deus? Ou os nossos atos têm provocado a ira do Senhor, irmãos? É uma reflexão que nós temos que fazer, começando do preletor, começando do pregador, né? Porque como diz um amigo meu, o ouvido mais perto da minha boca, né, é o meu próprio ouvido. Então tudo que eu estou falando aqui é primeiro para o pregador, né, irmãos? Então nós temos que ter cuidado com os nossos atos, se os nossos atos estão realmente agradando ao Senhor ou se estão desagradando ao Senhor. Porque, irmãos, tudo isso que esse povo fez, tudo isso que esse povo passou, Deus ele deixou escrito, sabe para quê? Para nos servir de exemplos, para que a gente não cometa os mesmos erros. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz assim, ó, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O fim dos tempos está cada vez mais próximo. Todas as vezes que a gente lê uma passagem dessa, que a gente vê que os erros que aquele povo cometeu, nós temos que fazer diferente, irmãos. Eu costumo ensinar, né, para os meus filhos, ensinar para a minha família, ensinar para os jovens da igreja, quando eu estou conversando com esses jovens, né? Eu costumo ensinar, se for para imitar alguma coisa, imite coisas boas. Se for para imitar alguma coisa, imite coisas certas. Quando eu era criança, meu irmão ele gostava muito de me imitar. Tudo que eu fazia, meu irmão pastor Fernando, né, era mais novo que eu, começava a me imitar. Aí eu falava remendando, né? Eu falava que ele estava me remendando. Eu chegava na minha mãe e falava... Aí eu nem chamava minha mãe de mãe, irmãos, porque eu não fui criado com ela, né? Eu fui criado aprendendo a chamar minha mãe de Lica. Todo mundo chamava ela de Lica, eu acabei chamando também. Criança, né? Tudo que fala na frente de criança. E aí eu chegava na minha mãe e falava assim, Lica.
Olha, depois que ela me ensinou a chamar ela de mãe. Aí eu falava: Lica, meu irmão está me remendando, o Fernando está me remendando. Eu falava: ele está te imitando? Aí eu falei: ele está me remendando. Eu falava: mas ele está imitando coisas boas ou ele está imitando coisa errada? Porque se ele estiver imitando coisa certa, deixa imitar. Agora, se ele estiver imitando coisa errada, aí eu vou dar um corretivo nele. Irmãos, eu era criança, mas isso nunca saiu da minha mente? Nunca saiu da minha mente. Hoje em dia eu trago esses princípios para mim. Eu falo: se for para me imitar alguma coisa, eu vou imitar coisa certa, não coisa errada. Porque às vezes nós vamos na pilha, né? Como diz aí no popular. Ah, a pessoa não está indo para a igreja, eu também não vou não. Ah, a pessoa não está servindo a Deus, eu também não vou servir não. Ah, a pessoa não ora, eu também não vou orar não. Ah, a pessoa é desobediente, é rebelde, eu também vou ser. Ah, a pessoa é brigona, eu também vou brigar. Então, irmãos, nós temos a chance de imitar as coisas certas, imitar as coisas boas. O apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso que nós temos que fazer nas nossas vidas. Imitar as coisas boas, porque coisas boas que nós fazemos vai trazer coisas boas para as nossas vidas também. Lá no meu trabalho eu já vi muitas pessoas fazendo coisas erradas. Sabe aquelas coisas assim por baixo do pano? Coisas ilegais? Assina um papelzinho aqui, uma coisinha ali e tal, e você vai ganhar um dinheiro aqui, mas são coisas ilegais. Aí quando eu era novo, trabalho na Nova Capa, irmãos, há 27 anos. Aí quando eu era novo de empresa, eles estavam ali arrumando um esquema, né? Como se diz, um esquema. Eles estavam ali arrumando um esquema para ser liberado o FGTS. E ali começaram a conversar com todo mundo, né? Ah, tem um esquema aqui para liberar o FGTS, e aqui tal, é só fazer isso e libera o FGTS. Aí eu vi ali eles conversando com vários amigos meus ali, os amigos já tudo empolgados. Aí chegou pra mim, aí eu fiquei assim meio cismado, né? Ele: olha, faz isso, isso, isso. Aí eu só perguntei uma coisa, falei: vem cá, isso é certo? Isso é legal? Falaram: não, não é legal, não, é por baixo dos panos. Falei: tô fora. Na mesma hora, irmãos, falei: tô fora. Sabe o que aconteceu alguns anos depois? Para quem fez isso, irmãos? Tiveram que responder um processo administrativo e só não foram mandados embora por justa causa, porque o sindicato entrou lá na causa, colocou advogado, deu o maior problema, mas eles tiveram que devolver o dinheiro, irmãos, e levaram o maior prejuízo. Quase que eles eram mandados por justa causa. Então, principalmente os jovens, né, que os adultos já são mais experientes, mas principalmente os jovens, cuidado, viu? Cuidado com as ideias que vocês ouvem na escola, na sociedade, na rua. Cuidado, irmão, com as propostas que vão surgir nos seus ouvidos. Se for para imitar, imite as coisas certas. Então aquele povo provocou a ira de Deus. No versículo 32 ainda vai dizer, ó: provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Coitado de Moisés, até o líder entrou na prova por causa da desobediência do povo. Até Moisés foi castigado. Então veja, irmãos, uma coisa que a gente faz pode levar consequências para outras pessoas também. Uma desobediência de um filho pode levar consequência para os pais. Uma desobediência de um membro da igreja pode levar provações para toda a igreja também. Agora, o contrário também é verdadeiro. Às vezes um mau exemplo que nós damos, nós que somos adultos, né? Às vezes um mau exemplo que nós damos nas nossas vidas vai trazer consequências para os nossos filhos também, para a nossa família também. O contrário é verdadeiro. E aqui no versículo 33 diz: rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Olha, irmãos, rebelaram-se contra o Espírito de Deus. No domingo, né, para quem veio ou para quem ouviu a pregação ali no YouTube, no domingo foi pregado muito disso. Foi pregado sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo pecado tem perdão. O único pecado que não tem perdão é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. É se rebelar contra o Espírito Santo, irmãos. Resistir ao Espírito, entristecer o Espírito, apagar o Espírito. Isso é um pecado, irmãos, que não tem volta. Se não houver o arrependimento quando você esfria, quando você deixa o Espírito Santo esfriar ou se entristecer, você pode ainda, né, se arrepender, você pode voltar a aquecer a chama do Espírito. Agora, quando blasfema contra o Espírito Santo, aquele pecado ali proposital, que a pessoa não tem mais arrependimento, aí não tem como Deus perdoar também, irmãos. E aqui no versículo 37, olha só o absurdo que os povos chegaram a fazer. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Sacrificaram seus filhos e as suas filhas aos demônios. Pastor William, mas hoje em dia não acontece isso. Isso só foi naquele tempo que o povo fazia sacrifício aos demônios. Será, irmãos?
Irmãos, todas as vezes que nós ensinamos os nossos filhos a pecar, o que nós estamos fazendo? Estamos sacrificando os nossos filhos aos demônios. Todas as vezes que nós ensinamos eles a pecar, todas as vezes que nós permitimos que eles continuem pecando sem ensinar, sem corrigir, nós estamos entregando eles aos demônios. Todas as vezes que os nossos filhos, Deus o livre, né, está repreendido, mas vamos supor que os nossos filhos estejam ali ouvindo aqueles funks do demônio que tem no mundão hoje em dia, né, aqueles funks totalmente desprezíveis, aqueles funks totalmente, eu não queria falar uma palavra aqui mais forte, né, mas indecentes, né, aqueles funks indecentes, imorais. Todas as vezes que nós deixamos nossos filhos ouvir isso, dançar isso e achamos bonitinho ainda, nós estamos entregando os nossos filhos aos demônios, porque é os demônios que vão tomar conta das vidas deles. Todas as vezes que nós vemos nossos filhos mentindo, enganando, sendo desonesto, e nós não corrigimos, deixamos para lá, nós estamos sacrificando os nossos filhos aos demônios. Todas as vezes que nós vemos nossos filhos fazendo coisas erradas, e nós deixamos eles fazerem, irmãos, estamos sacrificando os nossos filhos aos demônios. A Bíblia fala do sacerdote Eli. O sacerdote Eli era um homem de Deus, estava na casa de Deus, intercedia na casa de Deus, mas os seus filhos, eles eram filhos desobedientes, eles eram filhos desonestos, eles eram filhos pecadores, e o sacerdote Eli não corrigia os seus filhos. A Bíblia vai dizer que chegou um tempo que o próprio Deus permitiu ali a morte dos dois filhos de Eli. Quando Eli descobriu a morte dos seus 2 filhos, descobriu que seus 2 filhos tinham morrido, vai dizer que Eli estava sentado na cadeira, ele caiu para trás e acabou morrendo também, irmãos. Um dos netos de Eli nasceu, e o nome que colocaram no neto é Icabô, acabou-se a glória. E tudo começou quando Eli não corrigia os seus filhos, não ensinava os filhos o caminho que se devia andar. Então todas as vezes que nós damos mau exemplo, todas as vezes que nós pecamos, ensinamos nossos filhos a pecar também, ou vemos eles no caminho errado, irmãos, e não abrimos os olhos deles, nós estamos sacrificando eles aos demônios, irmãos. É uma comparação que é muito verdadeira na palavra de Deus. A Bíblia fala que nós temos que ensinar aos nossos filhos o caminho, no caminho, né, que se deve andar. Não é ensinar o caminho, não é falar, meu filho, o caminho é aquele ali, ó. O caminho é de Deus, vai lá, se vira. Não é isso não. Não é ensinar, meu filho, o caminho da igreja é aquele, vai lá que eu não vou não. Não, é ensinar no caminho. É falar, vamos filho, vamos juntos que eu vou com você. É ensinar no caminho, para os nossos filhos não desanimarem e não perderem as forças. Então aqui no versículo 39, ó, já estamos quase encerrando. Versículo 39 diz: tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Ou seja, começaram a cometer imoralidades também. Começou com o pecado da incredulidade, depois veio o pecado da murmuração, porque um abismo chama outro abismo. Depois veio o pecado da desobediência, o pecado da idolatria. Eles começaram a idolatrar, começaram a criar ídolos, pecado da idolatria. Aí depois veio o pecado da imoralidade, irmãos. Vejam quantos pecados aquele povo começou a cometer. E aqui no versículo 40 fala, ó, por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Irmãos, eu achei isso muito forte. Aqui diz que acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Vai dizer que Deus, ele começou a sentir ali aversão. Quem era a herança de Deus? O povo, né? O povo era a herança de Deus. Aí vai dizer que Deus começou a sentir aversão ao povo, de tanto que o povo estava pecando. Lá em Gênesis capítulo 6 também diz que Deus, chegou um momento que Deus, ele se entristeceu e até se arrependeu de ter feito o ser humano, né, irmãos? Os irmãos já leram isso. Então aqui fala também que Deus, ele sentiu aversão pelo seu povo, de tanto que o povo estava pecando. Irmãos, Deus, ele sente aversão pelo pecado. Não adianta, irmãos. Deus, ele sente aversão. Deus, os olhos de Deus não podem contemplar o pecado. Mas uma coisa eu quero dizer nessa noite. Até agora só foi palavra dura, né, que a palavra de Deus falou com nós. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite, uma coisa importante. Irmãos, mesmo o povo estando totalmente desviado, mesmo o povo estando pecando o tempo todo e totalmente afastado de Deus, a graça de Deus ainda permanecia sobre aquele povo. Mesmo com tanta desobediência, a graça de Deus, o amor e a misericórdia de Deus
ainda permanecia sobre aquele povo. Olha só no versículo 43 até o 45. Diz assim, ó: Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em suas maldades. Então veja que Deus, ele libertava o povo muitas vezes, mas o povo persistia em pecar e se afundou na sua maldade. Aí no versículo 44 diz: Mas Deus atentou para o sofrimento deles, quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se de sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Isso é muito bonito, né, irmãos? Isso é muito bonito. Vai dizer que Deus se atentou para o sofrimento deles. Irmão, mesmo que nós sejamos pecadores, mesmo que muitas vezes nós estejamos errando, Deus ainda assim, irmãos, Ele se atenta aos nossos sofrimentos. Nós podemos dizer que Deus, ele não aguenta nos ver sofrendo. Você sabia disso, irmãos? Deus, ele não aguenta nos ver sofrendo. Tanto que ele enviou o seu próprio Filho para morrer por todos nós. E mesmo sendo pecadores, mesmo errando, fazendo escolhas erradas, muitas vezes nos rebelando, a graça, o amor e a misericórdia de Deus permanecem sobre nós. Mas não é de qualquer jeito que nós vamos receber, não, essa graça. Aqui no versículo 45 diz: Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Deus, ele se arrepende, Deus, ele vem com a sua graça, não porque nós merecemos, mas é por causa do seu amor leal, e ele sempre se lembra da sua aliança. Irmãos, Deus, ele nunca vai quebrar a aliança com o ser humano, e nós também não podemos quebrar a nossa aliança com ele, né, irmãos? Porque a bênção do Senhor vai permanecer sobre as nossas vidas. Mas como eu disse, para nós recebermos essa graça, não é de qualquer maneira. É necessário um arrependimento, um aquebrantamento, porque na conclusão aqui dessa passagem, irmãos, na conclusão desse aprendizado, nós precisamos aprender que nós temos que interceder, porque todas as vezes que o povo intercedia, as lideranças intercediam, Deus, ele vinha com misericórdia sobre esse povo. Então nós temos que interceder, nós temos que orar, nós temos que nos arrepender e nós temos que glorificar o nome de Deus. No versículo 47 e 48 vai nos ensinar isso. Olha só: salva-nos, Senhor. Depois que aquele povo desobedeceu, depois que aquele povo ali, irmãos, começou a pecar muito, depois que aquele povo ali começou a se afundar cada vez mais nos seus pecados, chegou um momento quando grande parte daquele povo começou a se arrepender. E aí eles voltaram a orar ao Senhor. Aqui no versículo 47 diz, ó: salva-nos, Senhor, nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações, para que demos graça ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém e aleluia. Tá vendo, irmãos? Mesmo o povo desviando tanto dos caminhos do Senhor, a graça do Senhor ainda alcançou aquele povo. Agora nós temos que entender algo muito sério aqui ainda nessa noite, para a gente terminar. A história não acabou aqui. O povo continuou peregrinando pelo deserto. Uns se arrependeram, uns oraram, uns foram alcançados pela graça de Deus. Mas, irmãos, a maioria daquele povo morreram no deserto. A maioria não suportaram as provações, a maioria se afundaram nos seus erros e acabaram morrendo no deserto. Os irmãos sabem, daquela geração que saiu do Egito, os únicos dois daquela geração que alcançaram a terra prometida foi Josué e Calebe, porque continuaram crendo em Deus, continuaram servindo a Deus, continuaram obedecendo a Deus. O resto tudo morreu. Quem entrou foi Josué e Calebe e uma nova geração, né, que tinha se levantado, irmãos. Os filhos, né, daqueles que saíram, os filhos daqueles que saíram do Egito, foram os únicos que alcançaram a terra prometida. Mas daquela geração só sobrou dois. E sabe o que eu acho muito incrível isso aí? E uma coisa para despertar mesmo e nos alertar? Porque segundo os estudos, irmãos, segundo estudiosos, sabe quantas pessoas saíram do deserto? Lá do Egito, quantas pessoas saíram do Egito? Quase 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Irmãos, quase 2 milhões de pessoas. Porque fala que saíram 600 homens, fora mulheres e crianças. Então, se for dobrar aquele número e botar mais um pouquinho, né? Quase 2 milhões de pessoas saíram do Egito. E quantos entraram na terra prometida? Só 2. Olha a proporção, irmãos. De 2 milhões, só 2 entraram.
Até Moisés morreu antes, né? Moisés foi salvo, mas morreu antes, porque no lugar de falar com a rocha, bateu na rocha. Então não viu a terra, viu, mas não entrou na terra prometida. Morreu antes de entrar na terra prometida também. Então veja a proporção. E a Bíblia fala uma coisa, irmãos, muito séria para as nossas vidas. A Bíblia fala: a porta larga, muitos entram por ela. Porta larga é milhares que entram pela porta larga, mas a porta estreita são poucos que acertam por ela. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento não é diferente. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que nessa noite nós venhamos ser esses poucos, que persevera mesmo na tribulação, que persevera mesmo na provação, que não desiste, que no dia bom dá glória a Deus, mas no dia mau continue dando glória a Deus. No dia bom agradece ao Senhor, mas no dia mau continua também dando graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. E que não venhamos desistir, irmãos, que venhamos prosseguir até o fim e atravessar o deserto que Deus nos colocar nele. Amém, irmãos? Quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos. Quem crê essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor.